Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, o podcast da Retém Max. Em todo episódio, nós conversamos sobre assuntos que são pertinentes a pequenos e médios empresários, pequenas e médias empresas, que são muito importantes porque elas moldam e realmente elevam o nível do Brasil. E cada vez mais eu venho fazendo esse convite especial para que vocês já sigam a gente aí nas redes sociais e realmente no YouTube, no Spotify, onde que você quiser e assistir ou já estiver assistindo, não é mesmo? Tem episódios muito especiais que lançamos anteriormente, com pessoas muito queridas, inclusive com o Arthur Darkaf, foi uma recomendação dele a gente poder fazer esse episódio de hoje. Então, um episódio realmente se conecta com o outro. E tudo isso é o que a gente também vai conversar sobre realmente conexão. Porque qualquer maior conexão que uma empresa pode ter, uma das maiores, são as marcas, né? Então, por isso que eu trouxe uma pessoa muito especial, Elise Loureiro, quero agradecer por ter aceito esse convite e realmente você se apresentar aqui para os nossos ouvintes e a gente já trocar essa ideia, já começar o bate-papo. Olá, Arthur. Eu sou Elise Loureiro, eu sou especialista em propriedade intelectual. Para quem é médio, pequeno empresário e empreendedor, mais conhecido como os registros de marca. Obviamente que dentro da propriedade intelectual nós temos uma variedade de possibilidades a ser explorada do direito, como direitos autorais e as patentes, desenhos industriais dentro da propriedade industrial. Mas hoje, pensando nessa conexão de marcas, posicionamento, que é um pilar para o empresário se posicionar, demonstrar a importância da sua marca, nós vamos trazer esse conteúdo da importância de se registrar a sua marca desde o início do seu empreendimento. Olha só que bacana, né? Eles muitas das vezes são assuntos que acabamos negligenciando, não é mesmo? E, assim, da sua experiência, da sua expertise que você tem, né, sobre marca, até posicionamento, e registrar a marca já é um posicionamento, né? De fato. Né? Então, o que que o empresário ele tem negligenciado da experiência que você tem, Liz? Veja só, Arthur, parece brincadeira, mas não só os pequenos e os médios empresários, mas temos aí grandes empresas que infelizmente negligenciam. E se você colocar na balança a questão financeira, o valor que o empresário vai gastar para registrar uma marca ali entre custos com o profissional, sendo empresas ou advogados, e taxas que são cobradas pelo órgão que faz esse registro, é um valor muito inexpressivo perto do montante que esse empresário pode vir a perder, tendo que fazer a troca da sua marca por não ter registrado desde o início. Então, eu costumo brincar que a gente tem um serviço atrelado ali ao serviço da contabilidade. E dentro dessa minha formação, dessa minha especialização como advogada em propriedade intelectual, uma das minhas missões é trazer esse conhecimento para os contadores, para os profissionais da minha área como advogados, para os empresários, dessa necessidade, dessa importância de começar a sua empresa com esse pilar de registro de marca ali desde a abertura do seu CNPJ. E esse é um cuidado que muitas das vezes a gente deixa passar, né? Eu até contei essa história já para você, né? Que tem um colega, né? Que eu conheço, que ele também tem uma empresa e infelizmente quando ele decidiu franquear, um dos requisitos é realmente ter o registro de marca, Sim, né? é uma obrigatoriedade legal da legislação de franquia, que inclusive é um contrato realizado dentro do órgão que faz o registro das marcas, que é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, assim, esse seu amigo não tendo registro devidamente na classificação que o INPI traz para franquear, ele não conseguiria registrar os seus contratos de forma válida, né, para vender essas franquias. E existem particularidades, né, Elisa? Por exemplo, existem formas, né, e palavras que são muito comuns. E essas palavras nem a gente consegue registrar direito, não existe essas questões. Por exemplo, E- bolo. Existem as proibições legais. Existem as proibições que a Lei 9.279 de 96 traz, que é a Lei da Propriedade Industrial, dizendo aquilo que não é registrável. E aí a gente costuma dizer, tecnicamente, que é o termo comum de uso vulgar. Está na legislação. Dentro das proibições, a que mais é causa de indeferimento dos pedidos de registro de marca é o uso de tentativas de registros com um pequeno adicional na marca. As pessoas elas me procuram dizendo, poxa, mas a minha marca é Rentemax,
Power. Não, você não vai registrar. Sendo no mesmo segmento, no mesmo produto, no mesmo serviço, o acréscimo, seja como sufixo ou como prefixo, ele é uma proibição legal, assim como os termos com uso de uso meramente descritivo. Então, quando você tem uma prestação de serviço ou um produto e você quer registrar essa marca, que ela realmente denomina aquilo que você está utilizando, como bolos, casa de bolos, vai ser indeferido. Porque você está descrevendo um produto. Então, você tira a possibilidade do empresário de utilizar essa expressão que é comum, entendeu? Maravilha. Também eu vejo que tem algumas questões que eu não sei se você entra, mas, por exemplo, assim, existem dicas que você consegue dar para as pessoas. Por exemplo, às vezes ele pode ser de um outro segmento, está registrando, tem como entrar ali de uma forma diferente, de classe e tal. Como que funciona tudo isso? Porque às vezes eu fico me perguntando, e se o empresário e o pequeno e médio, ou o grande, né, que nem você comentou, ele deixou para depois? E acontece na maioria dos casos, infelizmente. Não, e ele deixou para depois. E aí, o que faz? Se ele deixou para depois e a marca dele já está registrada por outra empresa, a gente tem aí um grande problema legal. Existem brechas na lei que a gente pode tentar aí explorar pelo uso, pelo tempo de uso, pela existência anterior de uma precedência que a gente comprova aí hoje através de redes sociais e também inscrição em CNPJ, mas para você conseguir eventualmente registrar essa marca que esse empresário já está usando há algum tempo e ela já foi registrada, eu acho muito perigosa essa tentativa de registrar em uma classe que não é adequada para o que é o produto ou serviço. Eu, particularmente, não tento registrar a forceps. A minha recomendação é pensar aí no rebrand. Então, por isso que é tão importante começar ali da base. Quer abrir uma empresa? Vai procurar o contador para abrir o seu CNPJ. No seu CNPJ, você já tem que ter ali aliado com um profissional da área de propriedade intelectual qual o nome que você vai querer colocar, porque aí você já coloca no teu nome fantasia. Você vai procurar o profissional para fazer a sua identidade visual, a empresa, o designer ou a empresa que vai criar a tua identidade visual para essa marca, já sabendo da possibilidade ou não de registrá-la. Então, quando você faz essa busca ali prévia, você já chega com um plano para essa marca praticamente pronto, com riscos muito menores de que ela não seja registrada. Então, assim, as dicas são muito mais em questões de especificações. Quando é uma marca que ela não é registrada no mesmo segmento, aí nós tentamos enquadrar corretamente para o segmento. Por exemplo, você tem uma empresa de marketing usando determinado nome. E eu tenho uma fábrica de copos. Ali existe a possibilidade, porque eles são públicos consumidores completamente diferentes. Então, eu vou conseguir tentar registrar a tua marca. Não é 100% de certeza, mas a possibilidade legal de não existir a confusão entre o consumidor. Então, para avaliação, se essa marca vai ser ou não registrável, é sempre pensar, o público consumidor vai confundir o teu negócio com o negócio do coleguinha? Dentro do território nacional, por quê? O registro de marca ele tem validade em âmbito nacional, para todo o Brasil. Então, se tem uma Rentemax no Acre, fazendo o mesmo serviço que o teu, você pode notificar porque você tem o registro da tua marca vigente. Isso é muito legal. E você consegue também, por exemplo, eu vejo que tem trabalhos e parceiros muito alinhados, né? Que no começo aqui falei do Arthur da Arcafa, né? Como que é feito esse planejamento de marca do começo, assim? Por que eu tô fazendo essa pergunta, né? Você mesma falou já do rebrand, é como se fosse um recomeço. É um recomeço e é um recomeço que traz um valor financeiro muito alto para o empresário. Por quê? Esse empresário, ele começou, não registrou a marca dele, ele gastou
ali na abertura do CNPJ dele, ele colocou o nome fantasia dele para a marca que ele quer usar, ele criou uma logomarca, uma identidade, ele gastou na fachada, ele gastou às vezes na papelaria, muitas vezes na embalagem, quando a gente está falando de produto, tem todo um investimento. Então, o ideal é que a parceria aconteça ali na criação da identidade visual com uma busca prévia. Então, buscando o profissional especializado em propriedade intelectual ou registro de marca, faz essa pesquisa. Esse profissional vai fazer essa pesquisa e vai diagnosticar a possibilidade de risco ou não para esse nome que esse empresário quer usar. E ali ele já descarta a possibilidade de nomes que tragam confusão para o mesmo segmento mercadológico dele. Fantástico. Vou contar uma curiosidade para você. Eles, né? Conte. Eu não sei se você já, como você também lida com bastante empresário, né? Quando eu concebi o nome, né? O Retenmax, foi algo. Eu vou contar essa história, né? Que eu acho que eu não contei, né? E tô gravando, né? Legal. E aí eu compartilho com você, porque, Exclusivamente. né? Que acabou acontecendo, né? Então, bom, tem um parceiro que eu conheço que ele falou assim: pô, você não pode me ajudar precisando de uma consultoria aqui de gestão pra mim? E aí eu fiz um trabalho de 6 meses, foi muito legal com ele, né? E a contrapartida, porque eu, tipo assim, o cara não tinha grana e eu não sabia precificar o trabalho, né? E aí, ele falou assim, em contrapartida eu te dou a sua logo. Aí eu falei, pô, fantástico, eu não sabia quanto que custava, né? A noção, Não né? tinha noção, né, do trabalho, a gente vai ganhando isso como se fosse malhar, né? A gente vai ganhando essa maturidade, né? Eu falei, poxa, fechou, tô ganhando, né? E fiz trabalhando ali com ele, assim, alinhei alguns pontos de processos, né, e tudo mais. Foi bem legal. E aí no meio eu já saí com o nome, porque a gente tinha criado uma tríade, né? E essa é a mesma tríade que eu ainda começo, falo todas as vezes que as pessoas falam da Retenmax, né? Que existe geração de demanda, existe conversão e quem foca na gestão, né? Que é o terceiro pilar, que também tem a ver com retenção. Porque nos livros, se você pega, tem livro que usa retenção e tem livro que usa gestão, entendeu? Eu falei assim, vou usar retenção porque era um termo que a gente tinha criado lá. E aí, Que não era comum para utilização do serviço. e aí, pô, coloquei Max e tudo mais, Retem Max. Falei, cara, é isso. E aí eu pesquisei no Instagram, tava de boa, já Tinha nada. eu já criei Google Meu Negócio, já olhei no NPI porque eu tinha meio que tinha falado e eu sou curioso, eu gosto de fazer as coisas, né? O acesso é público do INP. E aí eu já comecei a mexer, pensar. Aí já falei com uma parceira na época também, ela me auxiliou, fiz junto e aí surgiu o nome, né? E foi muito legal, né? Essa curiosidade, né? E esse é o pulo do gato. Você entender que você precisa sair da caixa quando você vai escolher um nome. Se você sai da caixa, pensando aí no conjunto da tua identidade visual, o termo técnico é o conjunto marcário, que você tem que ter uma grafia. Muito marcado. Conjunto marcário. É todo dia que a gente aprende, né, pessoal? Que maravilha. O juridiquês. A gente sai da advocacia, mas a advocacia não sai da pessoa. Todos os elementos que compõem a tua identidade visual. As cores, a grafia, a fonética. Todos os elementos que estão ali, eles fazem parte da sua identidade visual. Eles passam por um processo de criação que muitas vezes tem essa comunicação emocional. E aí, quando você foge da caixa, foge do contexto do vou criar uma empresa de gestão, vou utilizar o termo gestão. As possibilidades de você conseguir registrar essa marca são muito maiores, porque você sai do mesmo, você sai do comum. Assim como é a vida do empreendedor, ele tem que inovar, ele tem que sair da caixa para ele se destacar. A marca é a mesma metodologia. Eu vou fazer uma pergunta bem. Talvez eu seja burro, não tem problema. Assim, e por exemplo, registrar nome e sobrenome, como que funciona? É normal também? Como que faz? Porque assim, tem alguma limitação? Como que funciona esse jogo? Olha só, essa é uma pergunta comum. As pessoas elas costumam fazer e justamente ao ponto que a gente tenta disciplinar.
Não só é registrável, é possível se registrar. Fregadória Advocacia está registrada. Pode entrar. A gente ainda pode entrar. O processo está em andamento. Mas por quê? Existe esse questionamento. Por que eu vou registrar o sobrenome? O sobrenome é meu, quem que vai querer utilizar? E hoje é muito comum. No segmento da advocacia mesmo, não era uma cultura se registrar. Mas hoje a gente pode observar que os escritórios eles estão prezando por essa identidade visual, essa logomarca que traz uma simbologia, que traz um posicionamento de mercado. Então, a gente recomenda sim que se registre, é importante registrar e, inclusive, eu tenho um cliente que sofreu um processo de oposição dentro do processo do INPI em uso de sobrenome. E a empresa dele, ela estava na mesma classe, mas era um serviço completamente distinto. Uma era uma empresa de propriedade intelectual, a outra uma empresa de cidadania italiana. E acontece que, por ter um dos sobrenomes parecido, ele entendeu que ele podia contestar. Nesse caso, quando eu trago esse conjunto marcário, esse conjunto de elementos, nome, mais o outro sobrenome, cores, as imagens, ali tem um ícone nessa marca, eu consigo registrar ela. Então, é sim importante se registrar o sobrenome, principalmente quando você pensa lá na frente, quer se posicionar no mercado e entende que o seu sobrenome, ele tem força como marca. Isso é legal. E você tá falando se o sobrenome tem força como marca, né? Identidade, posicionamento, né? Que nem a que a gente começou conversando, né? Eles, assim, isso demonstra carinho com a essência da empresa, com a marca, com o que é construído, né? E, e são detalhes que eu acabo vendo que assim, é falta de conhecimento, é negligência, quais são as atitudes perdedoras, infelizmente, né, que muitas das vezes alguns empresários fazem por, por negligenciar esse cuidado. O que você acha que passa, o que acaba acontecendo, não é prioridade, né? Eu costumo dizer que a propriedade intelectual é um oceano azul. Parte é negligência, mas a negligência ela vem do desconhecimento. Porque não é um assunto muito falado, não é uma pauta que se vê falar cotidianamente. A lei existe desde 1996. O registro de marca ele acontece fora do Brasil há muito mais tempo. Mas as empresas elas começaram a ter noção da proporção de se registrar marcas meados de 2008 para cá. E ainda assim de uma forma muito tímida, vamos dizer assim. Por quê? Porque era um procedimento muito demorado. Não que ainda tenha melhorado. Por quê? É um único órgão fazendo o processo de registro do país inteiro, de todos os milhares de CNPJs que são abertos dia. E aí houve um precedente na legislação em que se abriu a possibilidade para que empresas pudessem também fazer esses registros e o próprio titular. Você pode entrar no site do INPI e fazer o registro da sua marca. O que vai acontecer dentro desse processo? Durante a tramitação, aí é desconhecimento porque você não é um especialista. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Mas, de fato, é a falta de informação. Hoje, as pessoas elas só registram porque as empresas elas entram em contato dizendo, olha, tua marca precisa ser registrada porque o fulaninho está querendo registrar também. Tem uma marca muito parecida. Se você não registrar, você vai perder o direito de usar. E, de fato, perde o direito de usar. A legislação, de modo bem grosseiro, só é dono de marca quem tem registro. Se você não tiver o registro, você não é dono da sua marca. Então, assim, a falta de conhecimento, a falta de informação sobre propriedade intelectual, sobre a importância de se registrar uma marca, traz essa negligência para o empresário. Porque aí ele pensa, poxa, vou fazer daqui a pouco. Eu tenho tantos custos, eu estou investindo no projeto arquitetônico da minha empresa, eu estou investindo em fachada, eu estou investindo em marketing, eu tenho que colocar hoje tráfego pago.
posicionamento e tudo mais, e ele acaba realmente negligenciando, mas pelo desconhecimento de que, se ele não registrar, o rombo financeiro vai ser muito maior. Fora que se reposicionar. Isso é muito legal, você tá falando, eu tava pensando assim. Muitas das vezes tem tantas ações para o empresário fazer, né? Você vive isso também, né? Né? Então é realmente pensar no crescimento da empresa e pensar no financeiro e organização e como que vai entregar e tudo mais, né? Mas eu vejo que as marcas, né? E não apenas marcas, né? Porque assim, o que mais dá para registrar, né? Que a gente consegue consegue registrar, sei lá, capital intelectual, ferramenta? Como que funciona também esse outro tipo de jogo? Sim, é possível registrar todo conhecimento intelectual. Isso é a propriedade intelectual. Ela é subdividida em propriedade industrial, todo aquilo que está relacionado à indústria. Aí a gente pensa em soluções voltadas para o comércio, para a indústria. E nós temos o direito autoral. Então, esse conhecimento intelectual, através de uma metodologia, através de uma obra de arte, você vai fazer o registro através do direito autoral. Só que, diferente da propriedade industrial, o direito autoral, ele já é um direito que nasce com a criação intelectual. Você não precisa dele como forma de promover a sua propriedade sobre aquele bem intelectual, diferente da propriedade industrial. Para você ser dono de um registro de marca, de uma ideia que se transforme em uma patente de invenção ou de modelo de utilidade, necessariamente você precisa passar por um registro de patente. Faça o procedimento, deposita-se essa patente e você tem o direito de exclusiva. Os profissionais da área chamam de direito de usufruir de um direito de exclusiva por determinado período. No caso das marcas, renovado a cada 10 anos. A patente, ela tem um prazo menor de exploração. E o direito autoral também. É comum você observar que determinado texto, determinada obra autoral caiu em domínio público. A partir do momento que ela cai em domínio público, pode ser usado e reproduzido, independente de autorização. A única diferença aí que separa esses direitos é que uma necessariamente precisa ser registrada na instituição para se provar esse direito como propriedade. O outro já nasce da criação dessa obra intelectual, como um desenho, uma fotografia. Livro também? Como que funciona? Os livros hoje têm um processo de registro muito mais facilitado. Você pode fazer através de algumas plataformas, mas a mais comum é a Câmara Brasileira do Livro. Ele era um processo um pouco mais moroso que era feito na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Hoje, ele é feito através de portais digitais e ele sai em questão de 24 horas, 48 horas, o seu certificado. É uma segurança para provar a sua autoria de determinada obra, mas é registrável também. Fantástico. Esse momento, assim, Elisa, que eu fecho, né? Essa etapa aqui do podcast, né? Eu gosto muito de saber o ouro das pessoas, né? Eu quero saber 5 ouros seu que são importantes, porque muitas das vezes o nosso melhor a gente proporciona via educação de graça, né? O que você falaria? 5 poderosas dicas, os ouros da Elise, para passar aqui para a galera. O que você falaria que é imprescindível? Vai pensando também aí, porque tem bastante coisa. Você que está assistindo aí já o podcast, já segue a gente, já segue aqui a Elise, já segue Fregadória, Advocacia, e também já desce esse like e dá 5 estrelas se você estiver no Spotify, se você estiver no YouTube, já se inscreva, porque realmente tem muito conteúdo poderoso, principalmente agora com a Elise, não é mesmo? Comenta aí. Bom, vamos lá. 5 dicas de ouro. Pensando em propriedade intelectual em marcas. Buscar um profissional que te passe credibilidade, que tenha ética para fazer essa pesquisa. Se você tem uma ideia, você quer criar um negócio, pesquise antes através de uma pessoa que vai te dar essa segurança, que vai ter essa capacidade de conhecimento para te ajudar. Para que você possa realmente começar o teu negócio de forma adequada. Hoje,
A gente tem o Sistema S. Dentro do Sebrae, eles têm pessoas que podem ajudar nesse processo de registro de marca. Às vezes, o empresário ele realmente não tem a capacidade financeira para pagar um advogado especializado ou esses contratos dessas empresas que acabam sendo mais expressivos por cobranças de taxas, mas pensar que o negócio dele tem que ser ali da base. Não negligenciar por desconhecimento. Tentar buscar esse conhecimento. Bom, não está voltado para a propriedade intelectual, mas eu penso que é muito importante, pensando do juridiquês, ter contratos da sua empresa muito bem elaborados. Os contratos, eles têm que trazer segurança jurídica para você e segurança jurídica para o teu cliente. Ser claro nas informações. Não precisa ter um juridiquês rebuscado, mas precisa ter informação clara, transparente. Para mim, princípio básico e dica de ouro para a vida pessoal, para a vida profissional, é ter ética na condução dos seus negócios, da tua formação profissional aí como empresário. Acho que aí você tem muitas chances de que o seu negócio prospere. Ser disciplinado em todas as suas áreas da sua vida. É uma coisa que cada vez mais eu venho aprendendo. É uma dica que eu aprendi lá na infância. Toda a minha vida eu escutei da minha mãe. Seja persistente, resistente e insistente. Às vezes a gente falha, às vezes a gente negligencia isso, mas seja persistente, resistente, não desista, porque uma hora vai dar certo, uma hora vai funcionar. E a dica número 5 é bora pra cima. Se você tem uma ideia, se arrisque, coloque ela, tira ela do papel, tira ela da cabeça, bota no papel e pense que a gente está vivendo um mundo de uma era digital, de uma mudança de novas profissões que tem muito espaço para que os empreendedores possam explorar. Poxa, pensa aí dentro da propriedade industrial, você tem tanta coisa além de marca, você tem patentes, você tem desenhos industriais que podem ser explorados, softwares. Hoje em dia a tecnologia está em alta com as inteligências artificiais, por que não pensar nos registros de softwares que podem ser feitos dentro do INPI? Maravilha, minha amiga. Quero agradecer esse convite de você ter realmente aceito e ter vindo aqui compartilhar um conteúdo tão sério, né, e tão importante, assim, que muitas das vezes a gente não conversa, né? As pessoas não conversam, não. Vou conversar sobre minha marca, que o que é importante, né? Não. Que é imprescindível e realmente dicas valiosas que se cada um que escutou aqui, chegou aqui e realmente se propôs a aprender, né, vai fazer a diferença. Mas para isso, que nem você comentou da dica número 1, tem que ter profissionais qualificados e éticos, que isso é importante. E pensando em profissionais qualificados e éticos, eu quero que você também deixe aqui as redes sociais para as pessoas poderem continuar a trajetória com você, de acompanhar em outras plataformas e esse conteúdo ele realmente se perpetuar, que isso aí é muito importante. Então deixa aí as redes sociais para a gente poder caminhar para o fim. Sou eu que agradeço o convite de estar aqui participando do teu podcast. Agradeço o Arthur também pela indicação, é um grande amigo. Te conhecer nessa rede de network foi um grato presente. Falar sobre propriedade intelectual e marcas, para mim, é mais que uma profissão, é mais que o meu ganha-pão, é minha paixão. Eu sou, de fato, apaixonada no que eu faço. Me segue aí, galera. Elise Loureiro, @EliseLoureiro no Instagram, Facebook, TikTok. Segue a Fregadoli Advocacia, lá a gente traz o conteúdo mais Como se escreve técnico. Fregadoli? Explica pra galera. É @FREGADOLLI Advocacia. Segue a gente lá, tem o conteúdo mais técnico e nas minhas redes sociais vocês vão ver um pouco de tudo, um pouco de bagunça, porque eu sou meio palhaça. Apesar de ter esse conteúdo técnico, eu sou meio palhaça, eu gosto de brincar, tenho um pouco de esporte, eu incentivo as pessoas, gosto muito de incentivar as pessoas a ter uma atividade física aí para melhorar a saúde, o bem-estar emocional e tem muito conteúdo de propriedade intelectual.
Maravilha, minha amiga, muito obrigado. E você, ouvinte, que ficou até essa parte do episódio, realmente quero fazer um convite a você vir a conhecer mais sobre a Elise e realmente todo o trabalho que ela desempenha, conhecer o trabalho também da Arcaf, do Arthur. Abraço, Arthur, você já gravou com a gente, maravilhoso. E realmente vir a conhecer a Retem Max, porque temos muito a proporcionar para pequenos e médios empresários ao crescimento e desenvolvimento. Nos vemos no próximo episódio.